Olá, muito boa noite para você. O TVE Debate hoje discute um tema bem polêmico, o projeto anti-sacrifício que proíbe a matança de animais em rituais religiosos. Para falar comigo sobre o assunto aqui no estúdio, eu convidei o vereador autor do projeto, Marcel Moraes. Muito boa noite. Boa noite, Aline. Aqui também com a gente, professor e historiador Jaime Sodré, seja bem-vindo. Boa noite, Aline, boa noite a todos. Vamos tentar fazer um debate bem caloroso. Com certeza. E também para contribuir conosco, o secretário da Promoção e Igualdade Racial da Bahia, Lia Sampaio, seja bem-vinda. Obrigado, boa noite a você e boa noite aos colegas de bancada aqui. Pois é, e o projeto, ele foi tratado e tido como intolerância religiosa. Eu vou começar com você, Marcel. Por que você decidiu criar esse projeto? O que te motivou para isso? Eu fui eleito para proteger os animais, não tem intolerância religiosa nenhuma. Quiseram titular isso como intolerância religiosa. Minha defesa na campanha, não escondi isso para ninguém, que era a proteção dos animais. O projeto ia exatamente na defesa dos animais, não tinha nada a ver contra a religião alguma. Historiador, professor, o que você pensa sobre isso? Olha, eu acho o seguinte, o vereador foi até, eu diria até, importante a declaração dele, porque quando ele fala de proteção aos animais, nada mais do que a religião do candomblé para proteger, inclusive sacralizar os animais. Eu acredito até que esse debate é extremamente oportuno, porque ele para mim, rendeu dois grandes frutos. O primeiro fruto foi a organização do povo de santo, o povo do candomblé, que respeitosamente fez valer seus direitos e foi até a Câmara questionar um projeto de que, até no título, ele é inadequado, porque sacrifício nós não fazemos, nós fazemos oferenda. E, por outro lado, é importante ver que nós temos um vereador que se ateve à questão também de forma elegante, educada e, evidentemente, ouviu. Lembrando que ele tem todo o direito de pensar dessa forma, mas também tem a obrigação de compreender um pouco, não é que seja antropólogo nem sociólogo, mas compreender um pouco a religião do outro para saber exatamente o que ele está falando. Tá, não tem problema. Antes de passar a palavra para você, secretário, isso foi ou é considerado intolerância religiosa? O senhor que trabalha nessa área e deve ter alguns dados também nesse sentido. Veja, todas as vezes que a gente trata de qualquer questão relacionada e que tem relação profunda com qualquer grupo étnico ou grupo religioso que nós não fazemos parte, a gente corre o risco de cometer uma tremenda de uma falha e que pode ser considerada intolerância religiosa. Então acho que a gente tem que tentar entender esse projeto da seguinte forma. Numa cidade como a cidade da Bahia, num país como o Brasil, né, onde nós temos a cultura africana e principalmente a religião de matriz africana como sendo um dos centros da nossa formação da sociedade, qualquer referência a ela de alguém que não tem o conhecimento adequado sobre a questão pode ser encarado dessa forma, mesmo que isso não tenha sido a intenção oficial dessa questão. Então eu acho que o debate ele é extremamente importante, é uma questão muito controversa, mas também ela tem que ser colocada no lugar dela. A gente não pode imaginar que uma questão dessa natureza, num estado como o nosso, poderia ficar à margem do debate da questão da religiosidade, principalmente da forma que foi colocada. E aí eu acho que o povo de santo, quando foi à Câmara de Vereadores, ele foi para lá para dizer isso, para fazer aquilo que eles vêm fazendo conosco nesses 500 anos que nós estamos aqui, que é principalmente nos ensinando uma nova matriz civilizatória, que é o que falta para muita gente quando trata de algumas questões dessa natureza. Em algum momento, Marcel, você pensou em trabalhar o tema nessa questão de religião? Porque você disse que foi na defesa dos animais mesmo, né? Mas acabou pegando essa vertente. Você chegou a pensar que poderia causar tudo isso? Aline, esse tumulto que foi causado foi propositadamente. Eu acho que falam muito aí, tanto o professor e tanto o secretário, falam muito de religiões matriz africanas, candomblé. E desde quando eu cito isso no meu projeto? Hora nenhuma eu cito isso. Eu sei o pouco conhecimento que eu sei, secretário, não tenho conhecimento profundo nas religiões afrodescendentes, mas o pouco que eu sei, o pouco que eu aprendi nesses 15 anos morando em Salvador, que sou da cidade de Rui Barbosa, depois morei em Amargosa, eu aprendi que as religiões matrizes africanas, elas pegam os animais, oferecem uma parte para os orixás e a outra parte oferece para a própria comunidade se alimentar. Então não há sacrifício nenhum. Então esse projeto ia de encontro àquelas religiões, entre aspas, que eu não citei no projeto, muitas magias negras, que pegam os animais, os gatos pretos, os pombos, que deixam nas nossas encruzilhadas. Foi voltado para a magia negra. Foi voltado em defesa dos animais. Eu não quis citar a religião, foi voltado em defesa dos animais. Ou as pessoas, ou não existe em Salvador, ou religião ou não, então tem que ser punido. E não religiões de matriz africanas, apenas aquele tumulto, teve um cunho político,
com importantes cunho político, muitos oportunistas, colegas parlamentares que usaram aquilo ali, tentaram distorcer meu projeto a todo e qualquer momento, e conseguiram. É tanto que a sociedade ainda tem dúvidas se eu sou contra as religiões de matriz africanas. Hora nenhuma. Por sinal, recebi muito apoio de pessoas que me apoiaram na própria campanha. Também sei que as religiões de matriz africana é uma religião ecológica, que usa plantas, cultiva as plantas de forma bem adequada. Então, meu projeto foi distorcido, continua sendo mal interpretado, mesmo depois da infeliz reprovação da Câmara, que reprovou politicamente. E repito, minha defesa é dos animais e nunca de contra as religiões de matriz africana. Aline, eu gostaria de dizer que o nosso vereador, que eu estou conhecendo pessoalmente hoje, já se mostrou uma pessoa inteligente e educada. Ele tem que corrigir algumas expressões, que é um trabalho que a gente faz dentro da antropologia da história, por exemplo. Sim. Aquilo não foi um tumulto, foi uma manifestação democrática, haja vista que todo mundo que está na política, que faz um projeto, deve estar prevendo que haverão reações. Eu só não admito, se o novo parlamentar me permite concluir, eu só não admito que isso se transforme numa agressão gratuita. Mas a cidade se manifestar, eu acho que isso é vital para a Câmara de Vereadores. Por outro lado, expressões como magia negra, expressão como mata-pombo, mata-galo, etc., é absolutamente anacrônico. Até porque se fosse, é por isso que eu a Constituição não poderia usar. E não se ter religião, não poderia usar. Não poderia usar. E não precisa, e outra coisa, não precisa citar religião nenhuma. O que precisa citar é que todo mundo tem um direito constitucional de fazer qualquer religião. Só haverá penalização se está enquadrado em algum código penal. Eu achei até, e quando o senhor disse que é simpatizante dos animais, evidentemente que o senhor está muito próximo do candomblé, porque o candomblé é absolutamente simpático e, acima de tudo, reverenciar o santo no candomblé é cultuar os animais. E o senhor sabe perfeitamente que aquele produto que se faz na oferenda, corrigindo que não é sacrifício, ele é dividido com as pessoas e ali está caracterizado uma espécie de seguro alimentar. Geralmente são famílias pobres que obtêm aqueles objetos que vão se transformar em culinária. E se a gente for levar isso muito a fundo, a gente vai proibir até servir a culinária de base africana nos restaurantes. Porque toda a culinária precede, não o sacrifício, mas a preparação de determinados objetos, que nesse caso são as aves, são os ovinos, são os equinos, são produtos que vão à mesa. Só uma pergunta para o senhor. O senhor está ansioso para falar. Só uma pergunta para o senhor. Qual é um outro projeto que o senhor imagina no campo dos animais, para que ele sofra, evidentemente, uma apreciação mais considerável? Por acaso, a cidade de Salvador tem algum, aspas, hospital para atender os animais? Pronto, eu vou falar logo. Estou lhe dando uma bola cheia para você agora. É verdade. Mas antes de falar, eu vou falar quando o senhor falou do tumulto. Eu acho que qualquer mobilização é importante. A gente tem até as imagens. Pode falar do tumulto, a gente tem as imagens. A mobilização é importante. Mas eu acho que antes de fazer a mobilização, deveria procurar o vereador. Eu não fui procurado por ninguém, nenhuma dessas pessoas que estão passando ali. Aquilo que o senhor está vendo ali na imagem? Ali também na imagem, as pessoas pedindo proteção aos animais ali. Presta atenção. Ou seja, que algumas pessoas interpretaram o meu projeto de forma adequada. A libertação animal. As pessoas que tiveram a sensibilidade de interpretar. Mas onde é que o senhor esbarra nessa polvorosa insatisfação do povo de Santos? Onde foi que o senhor errou? Eu não errei hora nenhuma. Apenas as pessoas que estão ali, como o senhor também acabou de informar, as religiões de matriz africanas não deveriam estar ali, porque o projeto não vai de encontro a elas. O projeto é exatamente claro. Eu sei e reconheço que as religiões de matriz africanas pegam os seus animais e oferece boa parte para a comunidade comer. Então não há crime nenhum ali. Ali não há crime nenhum. Mas o povo de Santos, de certa forma, acaba se sentindo ofendido com isso ou não? Claro. Deveria me procurar antes de fazer essa manifestação. E só do hospital, que o senhor está ali, por sinal, eu já tive com o prefeito da cidade, já tinha um projeto para fazer o hospital público veterinário na nossa cidade, que tanto precisa. O projeto já foi apresentado pessoalmente ao prefeito. Esse projeto, e além de alguns projetos esse projeto, se você quiser o tumulto, nós vamos fazer o tumulto de apoio. Não se esqueça que tumulto é algo que não tem consequência. E apoiamento pode ser feito antes. Já que o senhor agora abriu que a gente pode consultar seu gabinete de saúde para o diálogo, quando tiver um projeto desse tipo, pode chamar a comunidade que estará disposto a ajudar o senhor no projeto meritório que é o Hospital dos Animais. Diga, secretário. Não, eu queria tentar trazer aqui para o debate, acho que uma questão que eu acho que é fundamental, inclusive para essa questão que a gente está falando. O projeto ele foi
considerado inconstitucional. Então, assim, do ponto de vista político, acho que nós já superamos essa fase. Ele foi considerado inconstitucional, inclusive porque a leitura que se faz é que ele ia de encontro a várias questões, inclusive a liberdade de culto. Sim, tá certo? Então, eu acho que do ponto de vista político... Que é permitido pela Constituição. Lógico. Então, do ponto de vista político, eu acho que a gente já está, de certa forma, superada essa questão. Agora, eu acho que nós temos uma obrigação pedagógica de discutir isso. Então, assim, pedagogicamente, vereador, o que eu diria é que, assim, primeiro, o povo de Santo, ele é muito bem informado e muito atento às questões. Esse povo, né, e aí eu tenho aqui no meu lado uma pessoa que é genuinamente representante do povo de Santo, por isso que eu tenho muito cuidado de tratar dessa questão, porque em relação à questão de Santo, as pessoas, não é qualquer pessoa que fala sobre as coisas, a gente tem que ser autorizado a falar sobre tudo, tá certo? Primeiro isso. Segundo, o povo de Santo, ele tem acostumado, porque foram séculos de criminalização, preconceito, racismo e intolerância. Então, toda essa comunidade, ela está extremamente atenta e ela é muito sensível a saber qualquer elemento que possa vir de encontro aos seus dogmas, às suas liturgias, né? Então, o que é que acontece? A proposição, ela é uma proposição que me parece infeliz, porque eu acho que ela deveria ser muito mais clara em relação a essa questão. Então, assim, por que pedagogicamente a gente tem que tratar isso? Ora, quando o senhor diz que está tratando de magia negra, sim, esse próprio termo, ele é um termo ofensivo, não apenas às pessoas de Santo. Por exemplo, mas o que é magia negra? Na verdade, isso só concluindo, o que é magia negra? Tá certo? Então, isso é um elemento, uma frase que incorre em um elemento extremamente racista, porque inclui na denominação de algo que é ruim a palavra negra. Secretário, sua parte, para deixar meu projeto mais explícito, hora nenhuma... Não, seu projeto foi considerado inconstitucional, eu estou falando sobre outra coisa. Porque a Câmara quis... A Câmara Democrática... O que eu não acho justo, Aline, um exemplo, eu no início do debate eu deixei clara a minha posição, que não era contra as religiões de matriz africana, mas também eu tenho um ponto de vista. Eu acho que a gente está em um processo de evolução. Eu acho que eu também já apresentei um projeto para o dia 2 de fevereiro, que inibe as pessoas a não jogar vidro, espelho no mar. Eu acho que é um processo de evolução. Assim como as pessoas, eu conheço a história, sei que as religiões de matriz africanas e algumas religiões sofreram muitas perseguições. Mas não é por causa disso que vamos fechar os olhos. Não é por causa disso que vamos deixar que pode fazer tudo. Não. Eu acho que a partir da religião, criando regras, até para a própria religião, a gente vai ter, de fato, um futuro melhor e uma consciência melhor. Exemplo, secretário, a Igreja Católica, por sua vez, é contra o uso do preservativo e anticoncepcional. Todo mundo critica, mas ninguém fala que é intolerância religiosa. A Igreja Católica é contra o casamento gay. Todo mundo critica, mas ninguém fala que é intolerância religiosa. Ou seja, quando toca nas religiões de matriz africanas, que o vereador Marcel Moraes aqui no exato momento não está indo de encontro, apenas está colocando seu ponto de vista, as pessoas se sentem ofendidas. É preciso abrir um debate, uma reflexão, porque isso pode mudar. Um exemplo, as pessoas que estão me assistindo agora, Aline, estão concordando com o vereador Marcel que 2 de fevereiro não se deve jogar lixo no mar. Não se deve jogar espelho no mar. Deixa eu só concluir meu raciocínio, porque a sua parte acabou virando um discurso. Deixa eu só dizer duas coisas, né? Primeiro, é como eu disse, o seu projeto, eu acho que nós temos que superar essa fase, porque ele foi considerado inconstitucional. Porque a Câmara quis. Porque a Câmara quis não. Alguma cidade, secretário... Eu queria concluir meu raciocínio. A Câmara considerou inconstitucional por 2 motivos. Primeiro, que é o papel da Câmara zelar a Comissão de Constituição e Justiça, que é democrática, e quem está lá são vereadores que foram eleitos tanto quanto o senhor, e eles têm o papel de zelar sobre a constitucionalidade. Isso é a primeira questão. A segunda coisa, ela também foi considerada inconstitucional, porque a Câmara também, ela presenciou uma coisa que é real, que é a cidade viva e um povo vivo, um povo atuante, que foi lá chamar a atenção pedagogicamente que a gente não pode fazer determinadas questões dentro de qualquer área, de qualquer religião, porque nem todo mundo tem a legitimidade para tratar sobre a religião dos outros. Nós temos que vamos separar as coisas. Vamos separar as coisas. Existem os limites institucionais que todas as pessoas podem falar, e existem também, do ponto de vista da sociedade, e é isso que eu acho que nós temos que ter muito cuidado,
Nós não podemos nos arvorar de estarmos dando opiniões sobre situações onde nós não temos conhecimento adequado. Secretário, eu fui eleito, o vereador Marcel foi eleito para colocar suas ideias em prática em defesa dos animais. Eu acho, secretário, que o debate foi tão importante que traz aqui a Aline Castelo Branco, um professor digno de respeito, e o senhor para estar debatendo o debate. Marcel, e com certeza não é animal. Com certeza não foi unanimidade. Peraí, boa parte da sociedade concorda com o meu projeto. Isso já demonstra. Apenas o senhor induz as pessoas que estão assistindo a religião. Vidro não é animal e dia 2 de fevereiro ele tem uma representatividade religiosa. Sou contra, secretário. Sou contra e defendo boa parte da população que apoia esse meu projeto. Jaime, Elias, vamos dar uma pausa. Precisa ir para o intervalo comercial, porque senão não vai dar tempo para a gente discutir. Vamos para o intervalo. E no próximo bloco você faz suas considerações. Eu estou aqui no meio para separar a briga. Não, mas não tem briga. Mas o debate é bom isso, com discordância, com concordância. É isso que vale. Eu gostaria de não perder a oportunidade de registrar alguns fatores que são importantes nesse aspecto didático. Pronto. No próximo bloco você fala, porque a gente vai para o intervalo. É isso que é bom. Debate quente aqui, TVE Debate. A gente volta já falando sobre o projeto anti-sacrifício de animais. Não sai daí. Estamos de volta com o TVE Debate hoje, assunto polêmico e quente aqui no programa, minha gente, falando sobre o projeto anti-sacrifício de animais. É que proíbe a matança de animais em rituais religiosos do vereador Marcel Moraes. E eu queria voltar aqui fazendo um adendo, né? A gente falou do sacrifício e eu fui pesquisar no dicionário o que é sacrifício. Sacrifício é a prática de oferecer como alimento a vida de animais humanos, colheita, plantações, a deuses, enfim. Isso. E aí o sacrifício é a oferta de alguma coisa muito preciosa a outra pessoa, tá? Certo. Então só queria colocar isso para que a gente pudesse entender, né? Porque esse projeto é anti-sacrifício. E eu gostaria de colocar uma questão, da pauta anterior, de que é preciso aproveitar esses debates para esclarecer algumas coisas. Sim. Né? Por exemplo, o vereador Marcel fala do vidro. Talvez ele não tenha presenciado os rituais da festa de Iemanjá, em que lá, bem postado e vigilante, está a mãe Aíce dizendo o seguinte: quem vai por mar são as flores e o perfume. Então lá, se o senhor verificar, existe um cesto ao lado em que as pessoas colocam as alfazemas e pegam o vidro e colocam do lado. Presta atenção. É para dar uma intenção para o senhor e para dar uma informação aos senhores que o Candomblé não é um bando de pessoas que não se preocupam com as coisas. Mais uma vez. Isso, só para concluir, vereador, isso vem desde os tempos remotos em que a gente tem cuidado com a natureza. Aliás, o que é importante sugerir para o senhor, que o senhor possa fazer na Câmara um dia chamado Dia da Natureza. E aí nós estaremos lá para, juntamente com o senhor, comemorar a natureza. Por outro lado, uma questão importante que eu passo para o senhor é quando tiver projetos desse tipo, em que o vereador se considerar não incompetente, mas desconhecendo, nós estamos à disposição de estar com o senhor antes, assim como sentando animais também, sentando para discutir a procedência desse projeto e evitar situações desagradáveis, não no campo apenas jurídico, mas no campo inclusive antropológico e histórico. O Candomblé nunca fez sacrifício. O Candomblé faz a oferenda, assim como a Igreja Católica faz a oferenda, representada pela hóstia, assim como a igreja, quando faz a celebração da missa, oferece o vinho e o pão. Será que alguém vai proibir o vinho através de decreto, na hipótese de que se o padre beber o vinho ficará embriagado e poderá, dirigindo o seu próprio carro, ser preso? Então é preciso que a gente tenha bom humor e conhecimento para tratar desses assuntos. Eu de antemão, eu de antemão me coloco à disposição do senhor, quando tiver situações desse tipo, do campo histórico, do campo antropológico, eu estarei lá para que você possa fazer o projeto perfeito, sem inconstitucionalidade, sem uma coisa que para mim é fundamental, sem uma questão da não visão histórica e o que é mais importante, um projeto que seja produtivo e não um projeto que seja apenas discussão, tanto é que ele foi rejeitado. Professor, uma parte aí que é muito importante. Quando primeiro eu vou citar do 2 de fevereiro, no dia de Iemanjá. A gente já está discorrendo para o projeto. Não, mas é algo importante, porque o senhor fala que são cuidados, que as próprias... E alorixás. Deixa, peraí, Babalorixá. E quem disse? E alorixás e babalorixás. E quem disse? Repita comigo. E alorixás e babalorixás. E quem disse, professor, que eu falei de religião ali? Eu estou falando das pessoas. Se a religião faz isso, excelente, parabéns para ela. Mas as pessoas
que continuam jogando vidro no mar. Esse foi um ponto que eu quero deixar... Como é que vai ser o processo de fiscalização e punição dessas pessoas? Isso é com a prefeitura. O meu papel é fazer leis que não geram custo para um município. A fiscalização aí vai de acordo com a prefeitura e os órgãos... A prefeitura tem competência para fiscalizar? Aí não é o papel do vereador. O papel do vereador é fazer a parte dele. Mas o vereador deve fazer projetos que eles sejam consequentes e execuíveis? Eu acho que o vereador tem que fazer sua parte. O vereador Marcelo Moraes já tem 112 projetos. Eu acho que o vereador Marcelo Moraes é um vereador que em 4 meses levantou algumas questões, principalmente na defesa dos animais e do meio ambiente. Onde o prefeito da cidade assinaria o seu projeto? Acho que sim, por que não? Você teve algum acordo com ele para assinar? Nenhum. Dos animais, sim. O projeto... Agora você representou? Você vai representar o projeto? Já representou? Olha, o projeto já foi representado de uma forma modificada e mais clara. Que eu inibo... Você tem o texto aí pra gente fazer uma análise? Eu não trouxe. Que eu inibo... O senhor mandaria o texto para Mandaria com o maior prazer. Tiro, claro, todo o termo de religião, para não deixar, Aline, para não deixar as pessoas que estão me ouvindo... Proteção aos animais, como é que seria o âmago desse projeto? Tentar distorcer mais uma vez o meu projeto. Meu projeto é em defesa dos animais. Apenas foi distorcido propositalmente. No mesmo dia que você apresentou o projeto, aconteceu um caso emblemático, que foi a morte de 21 frangos numa determinada granja, porque faltou energia. Pronto. E o vereador... Imagina, não, eu estou dizendo um caso concreto. Então, como é que esses frangos são tratados para ser servido à população? O vereador não deve atuar também nesse caso? Olha, como é que os animais são tratados para ser servido à população? De frigorífico, o vereador precisava ser deputado federal, porque o vereador não tem alçada para valorizar... Mas o vereador não precisa ser deputado federal para fazer no seu discurso? O vereador é um militante da causa animal ambiental há anos. O que eu estou querendo deixar claro aqui, que o senhor ainda estou naquela parte... do Francisco. É verdade. O senhor me concedeu. O que eu quero deixar claro aqui, para todas as pessoas que estão me assistindo e para nós todos, né? Para nós todos, que o meu projeto, como o senhor falou que foi rejeitado, que precisa de uma análise o mais profundo, não. Eu acho que a defesa dos animais foi importante esse projeto para a cidade. Por mais que seja rejeitado, mas o candomblé é contra os animais? As pessoas. E quem me diz que no meu projeto tem candomblé, mais uma vez, tenta distorcer o meu projeto ali propositadamente. Meu projeto de defesa dos animais, o senhor não está sendo... E ponto final. O que acontece, secretário? O que acontece, secretário? O que acontece, secretário? Só para finalizar, que isso aí serve de discurso, por exemplo, o vereador Marcelo Moraes, um protetor dos animais, apresentou o projeto. Aí eu já deixei claro, já estou aqui na TV, mostrando para todos que o projeto não diz que não vai de encontro a religiões de matriz africana, caso é religiões de matriz africana, ou só para concluir. Inconstitucional por quê? O meu raciocínio. Vereador, por favor. Repare, deixa eu dizer uma coisa aqui, muita tranquilidade, muita clareza. Eu não tenho nenhuma preocupação em relação ao seu projeto. Sabe por quê? Seu projeto não vai prosperar. É tá certo? Né? A partir do momento que seu projeto tiver qualquer elemento que sugira algum tipo de agressão às religiões de matriz africana, implícita ou explícita, intencional ou não intencional, o seu projeto não vai prosperar como não prosperou agora. Não prosperará na Câmara, e se prosperar na Câmara, ele não passará adiante... Mas sabe o que acontece, deixa eu concluir, as pessoas começam a ter um ponto de vista... Marcel, por favor, vereador Marcel, deixa eu concluir. Primeiro, ele não vai prosperar, porque se prosperar na Câmara, o que não vai acontecer, porque o senhor também deve ter percebido que, tal como o senhor, que é representante de um grupo... A Câmara é política? Lógico. Ou o senhor não sabia disso, não? Sabia disso, Mas a Câmara deveria analisar o projeto em prol da sociedade, não atrás de votos. Não, senhor. O meu projeto foi rejeitado por todos, exatamente porque a maior parte da população estava contra. Se o senhor interromper sempre, aí nós vamos ter problema. É que o tempo do senhor só leva um tempo muito grande. Não, senhor. São duas pessoas debatendo com um. São duas pessoas debatendo com um. E tentando distorcer meu projeto a todo momento. Não, eu estou dizendo ao senhor que o seu projeto... explicitamente, se tiver algum elemento relacionado à questão de intolerância religiosa, ele não vai prosperar, porque não passará na Câmara, porque lá tem vereadores comprometidos também com as questões da religião matriz africana, que conhecem muito bem o que devem saber e que atuaram, como o vereador Silvio Humberto, a Fabíola Mansur e todos, o vereador Gilmar Santiago, o vereador Moisés Rocha e vários outros. Ele não prosperará. Minha questão com o senhor não é essa. Se prosperar na Câmara, ele tem outros níveis institucionais que também não prosperará. Agora, minha questão é o seguinte,
Eu acho que a partir do momento, com todo respeito ao trabalho que o senhor faz, todo respeito à questão dos animais e ambientais, nós vivemos numa cidade, como a cidade de Salvador, que está sendo degradada ambientalmente, tá certo? Por causa de uma exploração urbana, com falta de planejamento, e eu acho que ao invés de nós estarmos preocupados com questões pontuais e muito discutíveis, como também essa história de dia 2 de fevereiro, o senhor poderia colaborar muito mais com a cidade, com a sociedade que o senhor está colocando, fazendo a discussão sobre como está o desenvolvimento urbano e agressão ambiental. E quem me diz que eu não faço, secretário? Não, nós precisamos trabalhar com isso. E quem me diz que eu não faço? É uma falta de conhecimento do secretário. O secretário está com falta de conhecimento, porque o Parque Metropolitano de Pituaçu, a maior unidade de conservação dessa cidade, está totalmente invadido, já chegou a 180 hectares, o governo de Jacques Wagner colocou o Parque Pituaçu em 320. Cadê a discussão? O senhor que faz parte do governo. O Parque Pituaçu está totalmente invadido, destruído pelo governo, que o senhor faz parte. Então é preciso, secretário, que o senhor leve também a carapuça e participe dessa discussão. E não queira ser aqui, bancar aqui o político e esquecer das suas obrigações. O senhor faz parte do governo, leve esse debate para lá e salve o Parque Pituaçu. Faça esse apelo ao seu governador que está destruindo. O senhor me chama para um debate em defesa não, mas o senhor me chamou para um debate em defesa da área ambiental, faz parte de um governo que está destruindo nossa cidade. Marcelo, secretário, rapidinho. Nós gastamos 90 milhões de reais. E cadê o Parque Pituaçu? Me responda pelo Parque Pituaçu. Nós invadido, 90 milhões de reais destruindo a unidade de conservação. E o Parque Pituaçu, que o senhor faz parte do governo, cadê a questão ambiental? Cadê o discurso político, secretário? Só se fosse eu ter ideia. O secretário quer jogar com a torcida. Vou levantar a mão, peraí, vou levantar a mão. Eu poderia usar a palavra, professora? Ó, vamos ficar nesse debate, se deter ao projeto, porque senão a gente começa a se desvirtuar e não consegue passar para o nosso público, que é o maior interessado, o que esse projeto quer dizer. Eu vou puxar uma questão aqui, muito clara. A gente entende que você já explicou, Marcelo, seu projeto não é voltado, direcionado para as matrizes africanas. Ok. Vamos pegar do ponto de vista, por exemplo, você proíbe a matança de animais, né? A gente sabe que muita gente hoje consome a carnívora, vive comendo carne, vive comendo frango, vive comendo peixe, vive comendo um monte de coisa. A gente tem séries e milhões de matadores clandestinos espalhados por toda a Bahia e que ninguém se volta a combatê-los, tá? Já que seu projeto não é voltado para essa matança, como você diz, dos cultos religiosos, como você vai proibir isso? Matança de quê? Matança como os animais vão ter problema de saúde? A sua defesa é essa. Pronto, exatamente. Então, como você vai proibir isso? Bem, Aline, essas pessoas... Por que o meu projeto não fala de religião? Exatamente porque eu não tenho... Estamos convencidos disso. Porque eu não tenho... Mas foi uma pergunta dela que é preciso esclarecer. Não, vereador. Por exemplo, aquelas pessoas que forem pegas, deixando em qualquer esquina, qualquer encruzilhada, em qualquer encruzilhada, um animal que não tem fins comestíveis, exemplo, gato. Mas se come gato, se come lagarto, não tem fins comestíveis naquele momento. Ali é mostrado o animal, que a Constituição Federal já proíbe isso. Vereador, uma emenda a seu projeto, olha os cuidados. Quando o senhor menciona que esses animais, estou plenamente de acordo, eu estou de acordo com o que o senhor pensa, e que ninguém pode se dispor de um animal para fazer um sacrifício, eu diria uma mutilação e jogar. Sim. Isso aí, para mim, o senhor vai ter meu apoio integral. Agora, é preciso lembrar que quando o senhor faz... E olha que tem muita gente que maltrata animal doméstico mesmo em casa, eu vou chegar lá. Eu quero primeiro dizer aos senhores que aqui nós estamos dialogando. A palavra é debate, mas não é bate-boca. Claro, é verdade. Por isso que a gente se coloca a questão... Mas eu não vou deixar distorcer a minha defesa do projeto. Agora, eu não vou deixar ser aqui a pessoa querendo distorcer. Eu posso ser o relator? Pode. Eu vou fazer o seguinte... E é uma mediadora. Mediadora. O relator diz o seguinte, já estamos convencidos, eu particularmente, de que o seu projeto não tem nada a ver com a tradição religiosa brasileira. Outra questão. Estamos convencidos de que o senhor tem uma pauta de atuação, da qual eu gostaria de conhecer, porque eu, como cidadão, posso colaborar. Eu não estou aqui como religioso futebol clube, eu estou aqui como cidadão. Claro. A terceira questão, Marcelo, desculpe, vereador Marcelo. Marcelo mesmo. Não, essa intimidade pode dar problema. Marcelo está vereador, ele é mesmo professor de animais e ambientalista. Aí vem um ponto principal da nossa discussão aqui. Eu tenho esse bom humor, por isso que eu gostaria de colocar questões concretas. Preste bem atenção a coisa. O cuidado é o seguinte, quando na resposta à nossa brilhante apresentadora, você falou que era contra pessoas colocarem animais ou resíduos de animais em encruzilhada, existe uma vinculação antropológica com determinada corrente religiosa. Então, na emenda do projeto, só para concluir,
Na emenda do projeto, você pode retirar essa expressão encruzilhada, porque ela remete à discussão religiosa. Está entendendo bem? Eu vou lhe dizer, professor, se a concluir. religião está fazendo isso... Não, isso não é religião. Então pronto, isso então não tem que ter encruzilhada. Presta atenção, presta atenção. Pega um missionário que é encruzilhada. Presta atenção. Mas tem no projeto... Presta atenção. Não tem. Mas poderia colocar. Poderia colocar. Eu queria fazer uma pergunta. Pelo amor de Deus, deixa eu concluir isso aí. Porque Gente, ó, o intervalo, viu? Meu diretor já tá... Não, é porque nós estamos falando para pessoas. E pessoas devem conhecer coisas do conhecimento. A expressão encruzilhada pode estar associado a uma expressão religiosa. Então, o que eu estou dizendo aqui no seu projeto, ele deve evitar qualquer tipo de interpretação que possa fazer dele um projeto inválido. Por que inválido? Porque vai de encontro à Constituição do seu artigo 5º, que é a liberdade religiosa. Agora, estou plenamente de acordo que maltratar animal não é, só para concluir, maltratar animal, nem pessoas, não é do meu ramo de atividade. Eu queria fazer uma proposta para o senhor. Proposta simples. Quando tiver questões dessa natureza, Pra gente pro próximo bloco. quando tiver questões dessa natureza, eu me disponho a dialogar com o senhor. Para a gente verificar questões muito importantes. Claro. E gostaria de incluir na pauta, quando ele coloca a questão da degradação, que nós do Candomblé queremos que o senhor, de certa forma, seja o nosso representante, porque a gente não está podendo mais jogar nada dos rios de Salvador, porque está absolutamente deteriorado. Nós não estamos mais podendo frequentar as matas de Salvador, que estão sendo ocupadas por ações imobiliárias. Nós não temos mais nem condição de chegar ao oceano para fazer nossas oferendas biodegradáveis, são plantas, etc. Então eu gostaria que o senhor, com o poder que o senhor tem na vereança, verificasse essa questão da degradação da cidade, que impede não só a prática religiosa, como também a vida de nosso cidadão. Aí eu acho que esse mandato será, inclusive, por mim apoiado e por muitos desses nossos ouvintes de Antes hoje. da gente pôr o intervalo comercial, rapidinho, secretário, você quer fazer a pergunta? Você vai responder no próximo bloco. É a seguinte, a reapresentação do seu projeto, por acaso, o seu mandato vai fazer uma consulta formal a entidades representativas da religião de matriz africana para ver qual é a opinião delas sobre isso? Pronto. Você vai responder no próximo bloco, a gente vai para o intervalo comercial. É rapidinho, não sai daí, TV é Debate Pegando Fogo. Estamos de volta para o nosso último bloco do programa e o vereador Márcio Moraes vai responder a pergunta do secretário, que disse que se você vai convocar algumas frentes de matriz africanas para tentar discutir o projeto e representá-lo novamente. Obviamente, Aline, já existe gente dentro da minha própria equipe que já faz o que frequenta as religiões de matriz africanas e já pode opinar. Mas também conheci aqui o novo professor, que obviamente a gente vai escutar. Mas minha defesa, que eu devo escutar mesmo, são as pessoas ligadas à área animal e ambiental da minha cidade. Os protetores de animais que precisam me ouvir. Até porque meus projetos não é de encontro às religiões, e sim a favor dos animais. Então, quem eu preciso ouvir são os protetores de animais, as ONG ambientalistas, que podem fornecer algum conceito e algum parecer em prol aos animais. Em relação ao questionamento do professor... Não é questionamento, é proposta. A proposta do professor, que ele, se ele pudesse repetir... Eu vou repetir. A cidade sofre uma degradação brutal, que impede não só a vida do cidadão que não é religioso, como também a prática do culto do candomblé. É verdade. Cadê as matas que estão se seguindo? Cadê os rios que a gente pode oferecer alguma coisa? Cadê o mar que a gente pode se aproximar? É então eu acho que, usando esse mandato, nós podemos tentar restaurar nessa cidade coisas simples. Com certeza. Por exemplo, essa cidade é a cidade que tinha o maior número de árvores frondosas, que eram chamadas gameleiras, que o candomblé cultuava. Hoje em dia são quase extintas. Eu gostaria de uma cidade melhor para todos nós. Com certeza. Professor, eu vou começar pelo oceano, pela Baía de Todos os Santos. Isso. É a maior baía do país, a segunda maior baía do planeta, levando esse nome baiano devido à Baía de Todos os Santos, é a baía totalmente poluída. A Baía, hoje você passa ali sem fiscalização, o INEMA pouco fiscaliza, o governo do estado faz que a Baía de Todos os Santos... Poluída de quê? Não existe. Poluída De navios sendo lavados, poluída de grandes teleféricos ali, poluída de grandes embarcações, de não fazer uma campanha educativa para a sociedade. Então a Baía de Todos os Santos é uma baía do país. Se joga óleo no mar, é uma agressão em agressão, um exemplo, aos rios, os poucos rios, eu não tive a oportunidade de tomar banho de rio em Salvador, eu não tive a oportunidade. E os poucos rios que tínhamos em Salvador foram tapados, enterrados, que é o rio Seixo do Imbuí, coberto, uma afronta, uma fruta ambiental. A paralela que deveria ser preservada, hoje só tem 5% da Mata Atlântica. O senhor tem algum projeto de replantio de árvores em Salvador? Temos, inclusive... Tem o meu apoio. Inclusive na maior unidade de conservação da cidade, que é o Parque Metropolitano de Pituaçu. O senhor sabe como... Onde eu já tive a oportunidade de plantar 1000 árvores no Parque Pituaçu, antes de ser vereador. Como protetor de animais, o replantio da árvore significa o surgimento dos pássaros,
a procriação de pequenos animais. Isso o candomblé está a seu favor. Se o senhor pensar nisso. Claro. Não, onde eu moro, tem uma jaqueira que eu estou protegendo alunos residentes, porque trata-se de uma jaqueira histórica, que tem uma vinculação com a tradição religiosa, mas também é o único elemento que prova que o Engenho Velho já foi um lugar frondoso. Gostaria que o senhor cuidasse disso. Com certeza. Perfeitamente. Só para concluir outro elemento, quando as pessoas que estão me assistindo agora visualizam Natal, Rio Grande do Norte, a primeira coisa que vem na cabeça são as dunas. Isso. Há poucas dunas que tem em Salvador vão ser destruídas com a vinda da Copa do Mundo, com a ampliação do aeroporto. Isso. Aí as pessoas pensam assim, e cadê a nossa cidade? Então, o vereador Marcel, ele está vereador, ele é mesmo ambientalista e protetor de animais. Então, é preciso, secretário e professor, que a sociedade se conscientize e cobre dos governantes, inclusive da prefeitura, eu não vou me omitir, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou, na verdade, ambientalista. O parque da cidade precisa ser cuidado, que faz parte da prefeitura. Eu já cobrei o prefeito de Semineto, assim como eu cobro o governador Jacques Wagner, o parque de Pituaçu. Então, eu não estou aqui em defesa, eu estou aqui em defesa da cidade, estou por uma missão, vereador. Formação. Uma missão, vereador, mas vereador é você aqui. Estou com uma missão de vereador. Certo. Esse debate, eu acho que é um debate muito mais produtivo e mais consequente. Essa é a minha posição. Por isso que eu falei que eu acho que a gente deveria fazer desse programa, aproveitar que o projeto foi rejeitado por inconstitucionalidade, que o senhor... Mas o debate foi importante para o senhor está querendo me representar. Eu reitero, eu acho, na minha opinião, e o senhor está declarando que não tem nada contra a questão de religião de matriz africana, eu acho que, para além das consultas da sua equipe, eu acho que deveria haver uma solicitação, uma sugestão mesmo, uma solicitação, como há pareceres jurídicos em matérias polêmicas, quando as pessoas levam, pareceres mesmo de entidades. Nós temos entidades fortíssimas que trabalham com essa questão, a questão, não só a questão histórica, mas entidades que representam as religiões de matriz africana. Nós temos a Aquibanto, temos a Intecab, temos a FENACAB, temos pessoas que conhecem isso, que podem ajudar a o senhor descrever adequadamente exatamente o que o senhor quer fazer. Essa é a primeira questão. Em relação à questão ambiental como um todo, eu acho que o seu mandato poderia e pode ser extremamente proveitoso à medida que essas questões sejam levantadas adequadamente, porque a cidade de Salvador, ela é a terceira maior capital do país. Então, assim, acho que a gente tem que começar também a trazer esse elemento à baila, para que a gente não tenha a impressão de que há uma responsabilização maior de um ente federativo, como no caso do Estado, maior do que, por exemplo, a própria prefeitura. Então, ou também aqui eu não estou responsabilizando ninguém. Eu só quero dizer que, na minha opinião, trazer esse debate para a cidade de Salvador, ele é urgente, porque vem Copa, depois vem Olimpíadas, etc. E nós precisamos ter uma cidade planejada com os entes, né, responsáveis por essa cidade, mas considerando que Salvador é a terceira maior capital do país, de um país hoje que é a sexta, sétima economia do mundo e é um player mundial. Então nós não podemos ficar aqui no nível de responsabilização, porque senão a gente começa a dizer também como é que foi esse processo de destruição histórica da nossa cidade. Por isso que o senhor não tomou banho. O senhor não tomou banho de rio, não foi porque cobriram o Imbuí, não. Eu tomei banho de rio. Mas foi porque o processo da cidade... E se duvidar a gente vai tomar mais nem banho de mar, porque né? o processo da cidade, o processo de Calma. desenvolvimento da sociedade, ele foi feito de forma extremamente predatória, que não foi feito somente agora. Então, o que eu quero dizer, só para finalizar, Aline, é que eu acho sim que esse debate é um debate importante. Agora, ele sendo colocado dessa forma e dessa natureza. Por isso que eu sugiro que nessas questões, por exemplo, que tenha qualquer sugestão relacionada às religiões de matriz africana, a gente faça como os mais velhos do candomblé sempre dizem, a gente tem que pedir agô antes de falar e pedir agô antes de fazer alguma Eu queria que o senhor tirasse o nome matriz africana em relação... Não, porque o meu projeto A gente já entendi entendeu. essa Ele é porque ele está falando. Você sabe perguntar uma coisa? Qual é a tua religião? Que a gente tem dois aqui. Olha, eu sou católico, frequento espiritismo, eu acho que acredito muito em Deus, né? Ele é total flex. Você é vegetariano, Marcelo? Eu não como carne. Você não come carne. Não come carne, não. Eu queria... Nem o tipo? Não, ainda como peixe, ainda como marisco. Ah, certo. Marisco e peixe, tá certo. E aí, repare só. Eu queria, já que a gente está caminhando para o final, celebrar alguns acordos, porque, na verdade, o debate é para essas coisas. E para encaminhamento. Para a gente encaminhar coisas. Primeiro aspecto. Eu acho que eu estou convencido de que o seu projeto não objetivava nada em torno da religião brasileira. Esse é o primeiro caso. Isso. O segundo aspecto é que nós devemos estar acostumados agora com um bando de pessoas candomblecistas, preferencialmente pessoas racialmente negras, que estão em outro momento. Elas se manifestam, elas se organizam, e ela pode dialogar com o vereador. E esse mesmo grupo de pessoas pode dialogar antecipadamente.
e levar para você, já que você é o nosso aliado nesse momento, pautas que repercutem na nossa atividade religiosa, como a degradação da cidade. Claro. E finalmente dizer o seguinte: eu sou contra as pessoas não dialogarem, não discutirem. Mas acima de tudo eu sou absolutamente a favor, até porque isso é a minha atividade, a gente desconhecer as leis. No caso do projeto, o que mais me comoveu, o que mais me deixou desanimado, foi ferir a Constituição no seu artigo 5º. Por isso que o projeto foi considerado inconstitucional, porque não houve uma observação antecipada desse aspecto. Não estou dizendo que você... vereador, o projeto foi... Vereador não, não é vereador, prefeito. O projeto ele foi considerado inconstitucional, até porque ele já foi aprovado em outra cidade do Brasil, esse mesmo projeto. E reprovado também. Não sancionado pelo prefeito. Não sancionado pelo prefeito. O senhor vai não sancionado pelo prefeito. A Câmara, ela não ia aprovar um projeto onde ia de acordo com a sociedade. O que eu faço, na verdade, um apelo à Câmara, para os 42 vereadores, que muito provavelmente não assistindo esse debate, que coloca a questão animal em pauta. Eu sei que animal não vota. O Marcel foi muito vereador dos 43. Da campanha ajudou muito, né? Eu sou protetor de animais. Eu sei. Eu estou falando o seguinte: eles não votam, mas ajudaram todos votos. É preciso fazer políticas públicas para os animais. É preciso que os vereadores se conscientizem. A Câmara teve uma vitória. Posso ser propositivo? Pode. É só para finalizar isso, né? A Câmara teve uma vitória. Em 500 anos de Câmara, Lino, repito, 500 anos de Câmara, foi aprovado por unanimidade, um projeto ligado à área animal, que foi a proibição de animais em pet shop. Ou seja, a Câmara, em 500 anos, foi aprovado. Ótimo. Projeto de minha autoria. Eu vou ser propositivo, vereador. Eu vou ser propositivo. Até a partir da cultura e do conhecimento, meu humilde conhecimento da religião de matriz africana, eu vou lhe fazer uma proposição que é o seguinte. Quando eu falei desde o início do debate, no candomblé, a gente só fala com autorização. E com autorização dos mais velhos, tá certo? Então é por isso que a gente nos últimos 10 anos no Brasil, 6 anos aqui na Bahia e 10 anos aqui em São Paulo também, a gente tem uma estrutura institucional que trata com essa questão, que é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial no Estado, a Secretaria da Reparação na Prefeitura, né, e outras entidades. Então assim, eu estou querendo dizer para o senhor que nessas questões que sugira qualquer elemento intencional ou não, tá certo? Entendido adequadamente ou não, a nossa secretaria está à disposição do senhor para te dar todo e qualquer subsídio. Claro. Eu não tenho procuração para dizer isso, mas posso dizer também que a nossa secretária Ivete Sacramento, que é a secretária municipal da reparação, ela também está à disposição para que tenha qualquer esclarecimento sobre isso. Inclusive porque nós temos na nossa secretaria uma área toda que trata toda uma coordenação executiva que trata sobre povos e comunidades tradicionais, e temos uma comissão estadual que trata de povos e comunidades tradicionais, inclusive que vai apresentar um plano de desenvolvimento sustentável para todas as comunidades, onde nós temos assento dos principais representantes de religião de matriz africana. Me permita só emenda. Me permita, secretário. Eu vou só interromper rapidinho. A gente vai ver uma matéria sobre esse projeto todo, para que vocês possam entender um pouquinho. E na volta vocês comentam, tá bom? Vamos ver a reportagem? Entre as comunidades religiosas de matrizes africanas, o projeto de lei tem repercutido de forma negativa. A polêmica começou com a proposta do vereador Marcel Moraes, que pretende transformar em crime o sacrifício de animais em terreiros. No candomblé, os rituais sagrados envolvendo oferendas são milenares. Os animais que são mortos são usados durante o período de adoração dos orixás. A carne é oferecida como alimento para a comunidade. Com a aprovação do projeto de lei, isso deixaria de existir, o que para o povo de Santo é considerado como um retrocesso. Eu não tenho dúvida que isso é intolerância, que isso é preconceito. É um absurdo que Salvador, uma cidade com essa religiosidade, um vereador se ocupe. Nós temos tantos problemas nessa cidade. Um vereador vai se ocupar em perseguir uma religião. É um retrocesso. A gente volta à ditadura militar, onde a nossa religião vai ficar escondida, onde a gente volta a nos esconder à noite para fazer as nossas oferendas. É um absurdo. Para este antropólogo, a medida é totalmente preconceituosa e prejudica a liberdade das práticas culturais e religiosas. É um projeto tolo, preconceituoso, arrogante, não é? Fruto da ignorância, antes de mais nada.
Isso pode ser um prejuízo muito grande. Imagine, por exemplo, a comunidade judaica, deve haver judeus ortodoxos aqui que consomem a carne de animais sacrificados. Então eles vão ser proibidos disso. Você vai condenar a cultura judaica. A mesma coisa com a cultura afro-brasileira, que é muito importante, interessante. Nos terreiros faz-se o sacrifício de animais. Okay? Agora, esses animais não são mortos cruelmente, nem só por matar. Eles são comidos. Eles são consumidos pela comunidade e por quem visita o terreiro, que é convidado frequentemente a participar desse ato de comunhão ritual. Pois é, e a gente poderia ficar aqui a noite toda discutindo mais sobre esse projeto, para que vocês em casa pudessem entender e omitir, né, sua opinião sobre ele, mas infelizmente a gente vai ter que já chegar ao finalzinho do programa e eu vou pedir aos meus convidados para que façam as suas considerações finais, digam a solução, o que pode melhorar ou não, nesse sentido de tudo que a gente falou aqui um pouquinho. Eu vou começar com você, secretária, obrigada pela participação, pela presença, e deixe um recado, a sua opinião, enfim. Bom, primeiro, obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que o debate ele foi bastante importante porque demonstrou algumas coisas. A primeira é a força do povo de Santo quando se sente, quando a hora de falar o que deve ser falado e para orientar do ponto de vista da compreensão deles do que é que as coisas devem ser feitas. Segundo, mostrou que a Câmara de Vereadores é um ambiente vivo, né? E esse ambiente vivo para a política é muito importante. Agora eu acho, e dizendo aqui de forma propositiva, pelo menos os ensinamentos que eu tenho e também a forma que eu tenho de agir é que qualquer coisa que possa sugerir racismo, intolerância, preconceito, tá certo? E discriminação, nós temos que ter muito cuidado quando tratamos dessa questão, porque nós estamos numa sociedade plurirracial, pluriétnica, uma sociedade com uma diversidade muito grande e que historicamente alguns grupos, principalmente os negros e principalmente também as pessoas de religião de matriz africana, elas foram historicamente extremamente vilipendiadas daquilo que é mais íntimo, que é a sua personalidade e a sua religião. Então as pessoas têm que ter muito cuidado quando trata de qualquer questão que possa intencionalmente ou não sugerir consequências sobre essas pessoas. E essas pessoas mostraram que, como sempre vem mostrando, que a história do Brasil foi construída pela força do povo negro e a história da Bahia tem uma participação muito grande da força do povo de Axé, do povo de Santo, que está de parabéns mais uma vez. Obrigada. E eu acredito muito na mobilização social, porque até você estava falando, acho que só através da mobilização social, Marcelo, pode acontecer alguma transformação, inclusive mesmo pressionando a Câmara de Vereadores, pressionando a Assembleia, pressionando o Congresso, enfim. Mas obrigado pela sua participação, viu, Marcelo? Aline, eu agradeço ao secretário, ao nobre professor aqui. Muito obrigado. E a você, a todas as pessoas que me ouviram. Eu também vou concordar um pouco com o secretário, a mobilização é importante. Inclusive, esse projeto, apesar de eu ter perdido por unanimidade na Câmara, que não me envergonha em nada, apenas me fortalece em mostrar que a Câmara precisa conhecer mais a defesa dos animais e do meio ambiente, acontece com outros vereadores, isso só me fortaleceu. Aí eu mostrar para os outros vereadores que a defesa dos animais é importante. Imagine uma Câmara que tem 43 vereadores, apenas um está defendendo os animais. É preciso provocar isso para a Câmara para contar com mais apoio dos outros vereadores. Então, Aline, isso não me envergonha em nada, apenas me fortalece. E quero dizer que a mobilização foi importante, sim. Até porque também existiu, secretário, mobilização, uma grande parte de mobilização de protetores de animais, pessoas que amam os animais defendendo o meu projeto. Então não foi unânime. Foi unânime da Câmara, que a Câmara é política. Mas a sociedade ficou dividida. E essas pessoas que me chamaram de intolerante religioso, essas pessoas deveriam conhecer o projeto antes de criticar. Eu acho que criticar por criticar inibe a Câmara, inibe o vereador. O projeto foi produtivo, a sociedade pode ter certeza, Aline, que esse foi um dos meus 112 projetos voltados à defesa dos animais, no meio ambiente, toda a cidade. O vereador Marcelo Moraes, como houve questionamento aí, ele só não tem projeto de defesa dos animais no meio ambiente, não. As pessoas estão questionando isso, como uma pessoa da rua que vocês entrevistaram acabou de dizer, é preciso, antes de julgar, pesquisar, entre no site da Câmara Municipal de Salvador e veja meus projetos, voltados à mobilidade urbana, voltados à saúde. Então, o desconhecimento faz de fato o que as pessoas falem de forma inadequada e fazendo julgamento. Mas foi importante esse debate, eu acho que fortalece o debate voltado à área animal e ambiental da nossa cidade. Você pode ter certeza, Aline,
que eu perdi uma batalha, mas não uma guerra. O vereador Marcel Moraes, até o último dia do mandato, vai continuar defendendo os animais, e se for projeto polêmico, é polêmico para as pessoas que não amam os animais. As pessoas que amam os animais, que estão me assistindo e que me apoiaram, sabem que esse projeto não é polêmico, é um projeto em defesa dos animais, insisto. Os animais precisam ser respeitados nessa cidade. Hospital Público Veterinário, os projetos que a gente possa, de fato, levar o conhecimento animal e ambiental em nossa cidade. Saudações ecológicas e proteção dos animais já. Beleza, obrigada. E meu querido Jaime Sodré, obrigada, meu amor. Eu só tenho que agradecer essa oportunidade de estar participando desse debate, porque em qualquer espaço eu exerço a função de professor, essa é a minha qualificação. Então, hoje é dia de saber, nessa avaliação final, o que aprendemos aqui. Primeira questão é aquela questão que eu trago de quando você for fazer algum projeto, não só nós do lado de cá, do povo de Santo, como você, enquanto vereador, pode ter a humildade de antecipadamente sentar e negociar e conversar. Desde já, eu me coloco à disposição de ajudar no mandato quando a proposta for em benefício da cidade. Por outro lado, é preciso ter muita cautela, aí eu falo como religioso, de examinar as coisas antes de jogar na rua, que é o ato que a gente faz, arriar na rua, de verificar os seus percalços. O que eu fiquei mais assim comovido, e aí posso lhe ajudar a posteriori, é a questão constitucional, da gente ter como lance, ter como lumen o que a Constituição nos diz. E ela diz que existe liberdade religiosa. E finalmente devo dizer ao senhor o seguinte, é que nós do Candomblé e a sociedade tem que se acostumar com um novo perfil do Candomblé, que não é o perfil de aceitar e ficar calado quando as questões podem viver aspecto da sua religiosidade. Eu me orgulho muito de ter hoje o povo de Candomblé na rua, o povo de Candomblé levando até a Câmara de Vereadores as suas questões, mas não chamarei nunca isso de tumulto, eu chamaria de crescimento. Houve tempo que nós ficávamos calados, porque calávamos. Hoje nós temos voz e temos a proteção dos orixás para dizer que a gente quer o melhor para Salvador. E se alguém disser nessa cidade de quem ama os animais, somos nós, porque nossa religião se traduz em ecologia. Então o senhor será bem-vindo quando o senhor pensar em ecologia e pensar que nós temos a proteção dos orixás Vodú, Sinquice, para fazer a vida melhor, e não para fazer a vida pior. O senhor está convidado a comer o caruru lá da nossa comunidade. O senhor também é convidado a conhecer mais a parte dos animais da nossa cidade. E vocês, meus queridos telespectadores, convidados a assistir sempre o TV Debate, porque aqui é polêmica, é informação e é muita cultura. Obrigada a todos pela companhia. A gente volta no domingo que vem, às 9h30 da noite. Tchau, tchau.